Lula é um mestre em falar bobagem, um mestre em falar daquilo que ele não conhece, né? Que basicamente é quase tudo, 90% das coisas ele não sabe absolutamente nada. É um sujeito incapaz, um acéfalo. Os outros 10% a gente sabe muito bem o que ele conhece, né? Malandragem. Isso aí ele conhece, aí ele é mestre, ele é rei. Pois bem, o mundo inteiro vendo o Brasil agora assim como um pária. Alô imprensa, alô CNN, né? Marco Antônio Villa, né? Brasil, Reinaldo Azevedo, quem mais? Toda a turminha aí, né? William Bonner. Brasil era um pária na gestão Bolsonaro, né? Batendo recordes de exportação, importação. E agora? Lula foi falar de guerra, né? A gente viu o vexame que deu, né? Lula foi visitar o Vladimir Putin, foi visitar o Xi Jinping na China e por entre as suas viagens, né? O Lula, o viajante Lula, conseguiu colocar a culpa da guerra na Ucrânia, primeiramente, né? Depois na União Europeia e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Europeia, diz Lula, que são os únicos que estão lucrando com a guerra e nada fizeram para acabar com ela, e sim para começá-la e inflá-la. Já a Ucrânia, Lula diz que ela é culpada por não não negociar e dar as terras, o território que a Rússia quer, né? Ou seja, o culpado é o invadido e não o invasor. E no outro lado, a União Europeia e os Estados Unidos são os culpados da guerra. A Rússia não, a Rússia é uma coitada, estava no seu canto e foi prejudicada por isso, né? Eis que, vejam bem, meus amigos. A Casa Branca se manifestou, dizendo que Lula só está pagueando a propaganda chinesa. A União Europeia rechaçou de todas as formas, inclusive Lula foi colocado na parede quando foi a Portugal, né? Pela imprensa portuguesa, que não deixou barato. A imprensa europeia em geral estava em Portugal, né? Na visita dele, não deixou barato. E lá não tinha, né? A Miriam Leitão, o pessoal da Globo News. Lá não tinha o Xandão para dizer que é antidemocrático questionar o presidente assim, né? Lá não tinha o Bonner, né? Para dizer que ele é um ex-condenado, que isso, que aquilo. Lá não tinha a censura aqui de chamar ele de ex-presidiário. Nada disso. Então ele foi perguntado. Vejam a capacidade de canalice, de cafajeste que o Lula tem, que ele sempre foi. Teve um repórter português que começou a fazer questionamentos para ele, né? Ele culpando a União Europeia, culpando a Ucrânia pela guerra. Ele teve a pachorra, a cara de pau, de ficar 3 vezes. Não entendi. Eu não entendi, companheiro, não entendi. Ou seja, ele não entende português. A gente sabe que ele não consegue falar português, né? E muito menos ler, né? Que ele mesmo já disse tantas vezes que tinha preguiça de ler, que ler era bobagem. Livro pra quê? Aí ele também não entende. Eu não estou entendendo. Aí teve que um tradutor falar, presidente, ele está te questionando por isso. Você está apoiando o massacre que está acontecendo, que isso aqui. Não vou responder. Não entende português. Lula é um cafajeste. Lula é um canalha, pô. Canalha, um picareta. Um picareta da pior espécie, sempre foi. É inacreditável como é que tem gente que ainda acredita. Não só votou nesse picareta, acreditou de novo nisso. Como ainda acredita. Guiados por uma imprensa mais suja do que a ficha do Lula. O que esse homem entende de guerra? Aí agora a última que ele foi fazer foi com Israel. Ah, mas por que reconheceram Israel? Tem que reconhecer o Estado da Jordânia, que Israel foi beneficiada pela... É um idiota, um covarde, pô. O Estado de Israel não é que foi reconhecido pela ONU. O Estado de Israel sempre existiu. Ele foi reconhecido diplomaticamente. O Estado de Israel existe desde que o mundo é mundo. Não, mas a Palestina então tem que ser reconhecido o Estado da Palestina. Ele é tão imbecil que assim, Israel, ele é um país pacífico. Em Israel você tem toda a parte do mundo, religiões, convivendo dentro de Israel. Você não tem mulher sendo presa, pedrejada na rua porque está seu turbante. Você não tem um gay sendo morto, enforcado em praça pública por causa da sua orientação sexual. Que história é essa?
Estado da Palestina é igual? Para o Lula é igual. Porque é o que ele defende. Ele era amigo do Muammar Gaddafi, ele era amigo do Saddam Hussein. A Israel não tem um plano de tirar a Palestina, a Jordânia, o Cazaquistão, o Afeganistão, o Irã, a Líbia do mapa, varrer eles do mapa. Pelo contrário, esses países no Oriente Médio que são financiadores de terrorismo e grupos terroristas e extremistas, como Hamas, como Estado Islâmico, etc, etc, tá, tem todas as suas veias ali dentro, todas as suas raízes, desde o norte da África ao Oriente Médio, esses países sim, eles têm um plano de varrer Israel do mapa. Eles não querem democracia com Israel. Eles querem varrer Israel do mapa. Isso aí já não tem mais nada a ver com a questão só religiosa. Tem que ver com questão econômica, tem a ver com o Ocidente, com práticas também, obviamente, culturais. Mas é essa que é a grande diferença. Se reconhece o Estado de Israel, porque não é um Estado democrático, se tem eleições. Não é governado por teologia. Não é governado pelo... Os deuses escolheram lá quem é o líder. O Ayatollah, como é no Irã. Precisa explicar mais. Precisa ser um entendido de geopolítica daquela área ou história para saber por que Israel foi condecorado e a Palestina não. Foi reconhecida a Palestina não. Quem é Lula? Quer falar da ONU? Ele que dá as mãos deu as mãos para Nicolás Maduro, repito, para Saddam Hussein, para o Irã, negociando matéria-prima brasileira para o Irã, matéria-prima que se fornece para fazer bomba atômica, bomba nuclear, urânio. Ele que foi amigo, tem foto dele, quem quiser pesquisa aí com o Muammar Gaddafi, né? O genocida, aí sim o genocida, o assassino da Líbia que bancava terrorismo. Que história é essa, cara? Lula, o que é amigo agora pode falar, né? Que ele é amigo do Daniel Ortega, que não assinou a própria Carta ONU, agora quer vir falar para a ONU reconhecer um Estado ditatorial, um Estado que financia o terrorismo, um Estado que quer apagar o seu vizinho do mapa. Então, parabéns pro Biden, né? Não foi lá, foi o primeiro país do mundo a reconhecer Lula e falar que a democracia do Brasil era perfeita, era uma das melhores do mundo. Tá aí a democracia do Brasil que você acha que é perfeita, que foram as eleições limpas. Olha que a sua eleição limpa, Biden. Olha aí a Casa Branca, parabéns. A eleição limpa, o que surgiu, o que ela produziu? Olha o que ela produziu. Produziu um cara para ir fazer um discurso da China e da Rússia. Tá aí. Aí, Zelensky. O embaixador da Ucrânia convidou o Lula. Foi claro, a gente convida o presidente do Brasil para vir aqui na região do conflito para ele ver se realmente a Ucrânia está lucrando com a guerra, se nos interessa continuar com a guerra. Que é só entregar a terra, entrega. Então, Lula coloca o Brasil como um par internacional, já colocou o Brasil como amigo do terrorismo, né? Apoiando o terrorismo, e agora coloca como um pária internacional. Agora o Brasil é inimigo do mundo livre.